Você sabe que a pregação bruta, agressiva contra o pecado engana, se possível até os escolhidos também? Não é só milagres, não é só evangelho liberal que engana, mas os falsos ungidos pregam contra o pecado com unção. E pregam a mensagem com unção. Porque não há falso ungido fora da mensagem. Os falsos ungidos, que se possível enganariam os escolhidos, estão dentro da mensagem que vocês ouvem. E vocês terão que discernir. Se eu sou um falso, vocês deixem de me ouvir. O melhor que vocês fazem. Não creiam em mim. Mas se vocês discernirem outra coisa, eu não me importo. Ouçam o que vocês quiserem e comportem da forma que vocês desejarem. Mas vocês saberão discernir se convém ou não ouvir, sabendo que uma das características perfeitas do falso ungido é pregar contra o pecado de uma maneira agressiva, de uma maneira clara, como dizem os legalistas. Se você está sendo liderado por um falso guia, então o profeta faz menção dos patos, que mesmo os patos têm um líder, os gansos também. E ele diz que um velho ganso liderou um grupo de gansos que saiu lá do Canadá e veio parar na Inglaterra, desnorteados. E até hoje eles estão voando por ali e não encontram o caminho de volta. Tiveram que formar seu habitat ali forçadamente. Não encontram o caminho de volta. Por quê? Aquele velho ganso os conduziu de uma forma errada. E eles não podem voltar, mesmo querendo, mesmo a natureza chamando, para voltarem como acontece na estação própria. Todos eles retornam, mas não conseguem, ali na Inglaterra, voltarem. Isto é que tem acontecido também espiritualmente. Muitos desejam voltar, mas por causa de seus líderes, eles nunca conseguirão. Por isso, mais do que nunca, a pessoa precisa ter o guia, que é o Espírito Santo, individualmente, para saber discernir o que está ouvindo, para assim então você poder discernir e não ser enganado por moralidade, por coisas que Paulo preveniu na carta aos Colossenses capítulo 2, no final do capítulo, e assim por diante. Mas vamos a isto. É que a morte do profeta vindicou a muitos falsos ungidos. Você sabe, vou repetir, o legalismo, a pregação dura, bruta, é uma característica do falso. Você tem que entender isso. E você vai guardar, irmão ouvinte, que o falso, que se possível enganaria os escolhidos, não estão fora da mensagem, estão dentro. E eles estão sempre na trilha de quem realiza. Eles estão sempre procurando o resto. Eles estão sempre buscando os crentes das fronteiras, os pastores de fronteiras. Eles estão sempre viajando para fazer um prosélito. Você vê que o verdadeiro ministério nunca vai atrás de quem quer que seja, difamando, buscando isto e aquilo para atrair as pessoas após si.
Esta é uma característica que você, pelo próprio Espírito Santo que Deus lhe deu, tendo uma alma que veio do Senhor, nunca se unirá a grupos rebeldes, falsos, que não têm se unido com este verdadeiro ministério que Deus pôs nessa pátria. Sabe por quê? Você ficará sozinho, mas não se unirá a tais grupos. A águia tem uma natureza solitária. Ela fica sozinha, mas ela não se une a grupos de falcões, de abutres quaisquer, que são contrários à sua natureza. A morte do profeta vindicou um homem no mundo todo. Ele fundou um grande seminário nos Estados Unidos. Por quê? Ele estava fazendo uma coisa terrível na companhia do profeta. O profeta suportou e tolerou por 2 anos. Ele vendia cartões de orações. Mas o que aconteceu? Quando o irmão Branham o colocou para fora de sua companhia, de seu companheirismo, ele saiu dizendo que saiu do irmão Branham porque o irmão Branham tinha caído. Porque o irmão Branham não estava apresentando a Cristo, não estava pregando a verdade, mas estava pregando a si mesmo. E assim que aquele homem saiu do irmão Branham, logo em seguida, o irmão Branham trombou o seu carro e morreu, com a morte escandalosa. Resultado, aqueles que não tinham a semente, a alma que veio de Deus, não tinham o verdadeiro guia, vindicaram aquele falso. Ele foi vindicado com a morte do profeta, com o acidente. Vê como tudo combinou, saiu dele e logo ele, o profeta, morreu de acidente de automóvel. Isso para vindicar. A morte de Jesus foi um escândalo. O fim de todos os verdadeiros é um escândalo para os que perecem, mas para os que creem é uma rocha de firmeza, de solidez, de confirmação e não de escândalo, não de tropeço. Todos aqueles que creem no verdadeiro ministério do Espírito Santo na terra nunca serão escandalizados, nunca tropeçarão. Pelo contrário, é justamente naquilo que os demais tropeçam que eles se firmam, que eles veem Deus. Justamente no fracasso de Davi, que seus verdadeiros generais viram Deus com ele, se puseram ao lado dele, e assim por diante, porque eles sabiam que o fracasso de Davi significava o fracasso deles, significava a derrota do povo. Não há coisa melhor do que um líder como Moisés, que fazendo coisas que estavam contrárias ao que Deus escreveu na pedra, foi de fato vindicado por Deus, e feliz foi aquele que se manteve ao seu lado, sustentando o seu braço, porque quando ele tinha o braço levantado, Israel ganhava, mas quando o seu braço cansava, Israel perdia. Deus olha isto, Ele não nos olha através de um vale, pelas gretas, mas Ele nos olha por cima pela sua soberania, diz o profeta. É assim que Ele olhava a retaguarda de Israel, embora ela tivesse muitas coisas que não eram dignas de elogio. Então, sabendo disso, você não cede. Sua alma veio do Senhor. Você não se une a bandos laterais, de fronteiras, que aparecem como que querendo salvar a pátria, pássaros raros, falsos ungidos. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos as ovelhas de Deus com esta mensagem que é pregada em favor delas. Amém.